meus amigos. Senhor, obrigado. Obrigado por essa nossa jornada. É difícil, ó Deus, para alguns, incompreensível para muitos, mas nós te pedimos que o Senhor nos abençoe. Fala ao nosso coração em todo o tempo, abre diante de nós, Senhor, as coisas que o Senhor quer nos revelar, nos ensinar, nos dá sempre a direção do Teu Espírito Santo, nos dá condições de entender, capacita-nos. E tudo isso, Deus, seja a bênção para a nossa caminhada cristã, para o exercício da missão, para o cumprimento da nossa vocação. E assim, Senhor, sejamos cada vez mais sal da terra e luz do mundo. Nós oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vou começar a aula de hoje com uma história e depois da história vocês vão falar, tá bom? Então, vou contar para vocês a história. O jovem, lá pelas regiões da Índia, se converte a Cristo. Você sabe que por muito tempo a Índia foi colônia inglesa, né? Então tinha muito missionário inglês na Índia. O jovem indiano se converte. Em se convertendo, em um determinado momento, se sente vocacionado para a missão, para a teologia, para a vida com Deus, e parte para os seus estudos. E vai lá para o Canadá. No Canadá está o Regent College, que é uma, um seminário, né, uma faculdade de teologia das mais bacanas assim. Ele vai lá para o Regent. E lá ele vai estudando, e ele tem um outro tipo de vida, obviamente, né? Uma outra cultura, um outro jeito de ser. Em um dado momento da vida desse jovem lá no Canadá, ele se apaixona por uma das alunas, e ela também se apaixona por ele. Que é uma coisa comum, né, irmãos? Cara, se apaixonar. Só que ele fala assim com os líderes dele: eu preciso voltar para o meu país, e eu preciso ir lá conversar com uma moça, porque lá na minha terra e na minha família, na vila que eu moro, meio que a minha família já tinha feito um acordo com a família de uma moça para que a gente se casasse. É assim que funciona lá. Então eu preciso voltar para lá para resolver essa situação, né? E para dizer que não vai dar para fazer isso que a minha família disse. Os líderes lá no Canadá, eles entenderam que a atitude do moço foi muito honrosa, muito muito boa, assim, né? Veja, no mundo em que a gente vive, a pessoa ia mandar um recado de WhatsApp, né? E olha lá, né? Se fosse. E ele faz isso mesmo, ele volta para o seu país. Ele fala com as famílias. E quando ele volta para o Canadá, ele volta estraçalhado. Estraçalhado. Os líderes ficam, meu, o que está acontecendo, né, meu? Imagina, você foi um cara acima da média. Você cruzou o mundo só para dizer que não dava mais aquela situação, que vocês não estavam namorando, não estavam noivos, não estavam nada, era um acordo de duas famílias. Você cruzou o mundo com honra para desfazer um negócio desse. Para a gente, honra. Na casa dele, desonra. Vergonha. Vergonha total. A família enxotou o menino,
Diz que ele era a desonra da família, a vergonha da família, que ele não voltasse nunca mais para lá, coisas desse tipo aí, né? Então eu pergunto para você, o que que aconteceu? Por que que aquele casal de lideranças lá no Canadá achou a atitude do jovem tão honrosa, tão correta, acima da média para a nossa sociedade ocidental, mas na casa dele, na sociedade dele, na vila dele, na família dele, com a família da outra moça, ele foi considerado um, um sujeito, nem sei que palavra eu vou usar, mas assim, pô, você não presta, você é uma vergonha, você é uma desonra e tudo mais. O que que aconteceu? Quem se habilitaria a falar alguma coisa? Então, eu queria chegar até esse ponto aqui que a gente está agora. Obrigado pela participação de todos. Tudo que vocês falaram está certo, todas as observações, até as reflexões aqui, como o Marcão colocou. Tudo ok. Até a questão que a Luciana levantou aqui, que o sentimento dele mudou quando ele está diante de um outro país e ele se vê, de uma certa maneira, eu vou usar um termo esquisito aqui, mas ele se vê num choque entre duas cosmovisões, ele se vê liberto para tomar o caminho dele e para tomar o rumo dele. Dentro do coração dele, ele acredita que isso não há erro nisso. Então, ele vai lá e vai mexer com isso. O que eu quero dizer com isso para vocês é que, nesse capítulo introdutório, e apesar dele ser, por vezes, difícil, e eu concordo com você, dos 4, 5 livros que eu tinha para a gente estudar cosmovisão, esse aqui é o mais difícil. Não mais difícil, eu acho que ele é o mais completo. Ele é o mais completo, ele quer destrinchar melhor, e para fazer isso, ele acaba complicando um pouco. Mas o que eu queria conversar com vocês é que cosmovisão tem a ver com crenças que estão dentro da gente e que a gente, por vezes, não consegue dizer de onde veio. Se eu olhar para a minha, eu não sei se ela é religião, eu não sei se ela é o jeito da minha mãe, do meu pai, do meu avô, eu não sei de onde vem, talvez, mas está dentro de mim. E é tão forte esse conjunto de crenças que está dentro de mim, que é esse conjunto de crenças que vai determinar a minha vida, os meus pensamentos, os meus raciocínios, as minhas atitudes. É a partir desse conjunto que está dentro de mim, de coisas, é que eu vou tomar as minhas decisões na vida. Porque ética, moral e um monte de outras coisas que estão ligadas, de uma certa forma, à cultura, estão lá dentro de mim e eu sou assim. Por que você é assim? Eu não sei porque eu sou assim, não. Eu sou assim porque é assim que eu sou. Porque tudo isso aqui está dentro de mim. E não sei se vocês leram o capítulo 2 ou o capítulo 1, se vocês conseguiram entender alguma coisa, mas com esse exemplo aí, e parando aqui um pouco, dá para a gente dizer que a gente está entendendo o que é cosmovisão? Que todo mundo tem uma, que ela não é fruto do meu pensamento, ou seja, eu não penso para criar uma cosmovisão, eu tenho uma cosmovisão e é por isso que eu penso desse jeito. É o contrário, é engraçado isso, né? Eu sou assim, eu penso assim e eu respondo assim às demandas da vida, porque eu tenho todas essas coisas dentro de mim. Eu vou dar um nome para essas coisas, eu vou chamá-las de pressupostos. As minhas pressuposições.
Está dentro de mim. Então, todos esses pressupostos que estão lá dentro, que são fruto de várias circunstâncias, inclusive da religião, todas essas coisas que estão lá dentro, elas estão formando a minha cosmovisão. Beleza. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já tinham ouvido falar disso? Já tinham estudado cosmovisão na faculdade? O Ricardo fez assim, ó. Onde é que você estudou cosmovisão, Ricardo? O que eu queria chamar a nossa atenção é que, a despeito de eu nunca ter ouvido esse termo cosmovisão, a gente sabe dessas diferenças culturais. Tem muita coisa que a gente talvez entenda. Pô, isso aí não é uma coisa assim que está completamente fora do meu campo de pensamento. Eu até penso isso. Eu não sabia que tinha esse nome. Eu não sabia que se estudava isso. Eu não sabia que se discutia isso. Mas, de uma certa forma, eu entendo que esse negócio faz sentido. A minha pergunta para mim e para vocês é: você não acha que ficar falando dessas coisas é intelectualizar demais o evangelho? Você não acha que a gente tinha que estar falando para as pessoas, você tem que aceitar Jesus e ir para o céu e pronto, já estava bom? Por que fica gastando tempo estudando essas coisas aqui? Tem que evangelizar e pronto. Por exemplo, meu sogro fala isso para mim, né? Quando ele me vê estudando, lendo uma trolha de livros, ele fala aqui: para que tudo isso? Jesus vai voltar. A gente tem que pregar o evangelho, falar para a pessoa que ela tem que aceitar Jesus e pronto, ficar estudando esse monte de coisa, fica louco. Será que a gente não vai acabar intelectualizando demais o evangelho de Jesus Cristo? Acessível. Porque veja só, a gente fala de cosmovisão cristã, não fala? Quando eu falo de cosmovisão cristã, eu nunca parei para perguntar se a minha cosmovisão é cristã mesmo. Você já parou para perguntar se a tua cosmovisão é cristã? Você já parou para perguntar assim, como é que a Bíblia trata a política? Como é que eu, como um cristão, e a gente teve um exemplo muito, muito, muito claro nessas últimas eleições, a gente viu um país dividido e nós vimos uma igreja dividida. Alguma coisa muito esquisita acontecendo dentro do universo cristão. Porque, veja, eu não estou falando de você discordar do seu irmão, politicamente falando. Mas quando a Gabriela disse que a cosmovisão ela mistura crença, tem um fundamento que é paixão, que é crença, acreditar, e que não é só um raciocínio lógico, é crença. A gente olha e fala assim, alguma coisa com relação à fé cristã está errada. Porque como é que pode alguém abraçar, por exemplo, o bolsonarismo e dizer que quem não é bolsonarista não é de Jesus, não é nem crente? E como é que pode alguém abraçar o lulismo e dizer que quem abraçou o bolsonarismo não é crente? Como é que esses dois grupos respondem? Dentro deles há crenças muito diferentes com relação à política. E se você perguntar para esses dois grupos de pessoas, como é que ele forma essa crença dentro dele, pode até ser que ele vá citar um ou dois versículos, o de cá e o de lá, sem que nenhum deles tenha feito a pergunta: será que o que eu estou acreditando realmente é cristão ou não? Porque tinha muita gente abraçando o bolsonarismo
como se ele fosse realmente um enviado de Deus. Quando eu digo que ele é um enviado de Deus, ele é um profeta de Deus, eu digo assim, ninguém pode votar, um cristão não pode votar em outro candidato, porque esse aqui é o candidato de Deus. Aí você fala assim, mas por que você acha isso? Ué, porque a Bíblia diz que vai se levantar, porque nos últimos tempos ele vai vir com uma narrativa espiritualizada do porquê ele está defendendo aquilo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Não estou dizendo isso aí, não estou dizendo que a Bíblia justifica a política dentro da igreja. O que eu estou dizendo é que nós somos seres humanos políticos, sejamos nós cristãos ou não. Todo ser humano faz política, na família, no trabalho, e a gente faz política também pública, a gente vota, nós somos cidadãos, nós temos um direito e um dever nosso como cidadãos, sejamos nós crentes ou não, é dever nosso votar. O que eu estou perguntando é, como é que a gente, dentro do universo cristão, nós temos diferenças tão grandes, se valendo de textos bíblicos para justificar as suas posições cristãs, as suas posições políticas? Não é um negócio interessante da gente pensar? Não estou falando de fazer política dentro da igreja, de vir político dentro da igreja, ou da politicagem da própria igreja. Eu estou dizendo de como é que como é que as minhas crenças me levam a votar em Bolsonaro, ou as minhas crenças me levam a votar em Lula, de tal maneira que que um olhe para o outro e diga, é de Satanás, eu estou certo. Você lembra que todos vocês disseram que no caso do menino indiano não tinha ninguém certo, nem ninguém errado? É uma questão de cultura, e a gente vai chegar na seguinte condição, é uma questão de cosmovisão? Na questão política, nessa aqui, de Bolsonaro e Lula, em que a igreja acirradamente se levantou, em que pastor, missionário, invadiu o Senado, a Câmara de Deputados, o Supremo, e foram dizer que agora todo demônio tinha caído e que agora Deus ia tomar conta. Ora, isso aí é mais do que só um posicionamento político. Isso se transforma quase em uma crença religiosa. Eu acredito que esse cara aqui é o cara que vai mudar o Brasil. Mas por que você acredita? Não sei, eu acredito. Eu diria que é fé. O que eu quero colocar para vocês, eu estendi a nossa fala, porque a gente tá tentando responder a pergunta se isso não é intelectualizar demais. É nesse ponto da pergunta que nós estamos. Mas, Jorge, por que você foi tão longe para responder se a gente vai intelectualizar demais o evangelho? Porque o cristianismo, a gente pode dizer que também é uma cosmovisão. No nosso caso, a narrativa bíblica de criação, queda e redenção, isso forma os nossos pressupostos. E é a partir da narrativa bíblica e dos pressupostos bíblicos que eu vivo e respondo às demandas da vida. Por isso que eu fui para essa questão dessa dicotomia, dessa separação entre a igreja evangélica, em que um lado se acha o correto, o enviado de Deus, e o outro caso se acha o correto, o enviado de Deus. E aí eu pergunto, qual desses dois grupos estão fazendo uma política à luz das Escrituras? Porque à luz das Escrituras, como é que eu faço política? Eu preguei domingo, fica a dica aqui, eu preguei domingo. Justiça social é uma coisa boa. A pregação de domingo no texto de Miqueias era justiça, era
a humildade e que andeis Fidelidade. e fidelidade. Fidelidade, humildade e justiça. Pois bem, como um cristão na minha vida, vou falar aqui da política, tá? Eu vou buscar candidatos que trabalhem pela justiça, eu vou procurar candidatos que trabalhem pela verdade, que tenham... Não é o ser humano, tá? São as suas propostas, é o que ele quer fazer como político. Porque se eu procurar isso no ser humano, eu não vou achar em nenhum deles lá em Brasília. Quais são os seus planos? Quais são quais são as suas propostas? Você tem na sua proposta um foco de justiça social? Qual o seu entendimento quanto à economia, ao pobre, ao estudo, ao negro, ao miserável, às comunidades? Quais são as suas propostas que vão ser colocadas em prática ao longo dos seus 4 anos? Então, eu não estou escolhendo messias, salvadores. Eu estou vendo quais são as propostas que eu acredito que vão responder melhor à minha fé cristã. Então, o que eu quero colocar com todas essas coisas que a gente está falando é: quando eu ignoro o fato de que cosmovisão é uma coisa que existe e que está dentro de mim, eu posso ignorar com isso também a possibilidade de eu confrontar os meus pressupostos. E se eu não confronto os meus pressupostos para eu saber se realmente eles estão de acordo com a Bíblia, eu posso me equivocar. Como é que eu posso me equivocar? Eu vou dar só um exemplo besta, tá? O candidato Bolsonaro, muita gente votou nele porque ele tinha valores cristãos. Não, ele é um candidato cristão, ele tem valores cristãos, ele vai defender o cristianismo. Eu te pergunto, mas como assim ele vai defender o cristianismo? Ele não é cristão. Ele não tem atitudes cristãs. Ele não vai defender a família. Ele está no 3º casamento. Ele está preocupado em liberar a arma. Não tem valor cristão nisso. Não tem Mas eu compro a narrativa. Aqui, a gente falou de narrativa aqui, vocês lembram? Eu compro a narrativa e eu abraço a narrativa como se ela fosse verdadeira. E eu não a confronto. Eu pego os meus pressupostos e eu acho, é isso aqui, junto com isso aqui, eu junto os meus pressupostos com essa narrativa aqui, faço disso aqui um pacotão e falo, isso aqui está certo. E como eu não sei que existe cosmovisão, eu não gosto que ninguém me questione. E alguém diga assim, mas por que você está pensando isso? Então, onde vem essas suas ideias? Como é que você chegou a isso? Como é que você construiu isso? Isso vem da tua fé cristã, você aprendeu na igreja, foi na escola dominical, vem da tua cultura, vem da tua avó, do teu avô, do teu tio. Como é que você chegou até aqui? Então, Gabriela e meus amigos todos aqui, quando eu pergunto assim, será que não é intelectualizar demais? Eu vou dizer assim, que dentro da gente, a gente tem que ter 2 caminhos que vão andar sempre juntos e entrelaçados. Um caminho é o caminho da piedade, da meditação, da devocional, da relação com Deus, do amor a Deus, do apego às coisas de Deus, das verdades do Evangelho. E eu não vou abrir mão disso aqui para me intelectualizar, para me encher de filosofia e abandonar isso aqui. Mas o fato de eu ter esse lado em mim,
eu não vou também abandonar esse outro aqui, que é importante, porque a minha cabeça funciona assim, a minha cultura funciona assim. Porque eu vivo nesse mundo, eu converso com essa cultura, eu voto nesse mundo. Eu evangelizo nesse mundo, eu trabalho nesse mundo, eu contrato pessoas nesse mundo. Eu sou empregado de empresas nesse mundo, e todas essas ações que eu tenho nesse mundo, elas são esse confronto de cosmovisões, de culturas, de pensamentos. Então, ao mesmo tempo em que eu desenvolvo a minha caminhada piedosa, cristã, eu não posso deixar de pensar que, paralelo a isso, eu tenho uma cosmovisão dentro de mim. E essa vida cristã aqui, ela precisa ser, na verdade, essa cosmovisão aqui, ela tem que ser o retrato, o reflexo dessa minha vida cristã e espiritual. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu só não posso desprezar esse lado, porque ele existe e ele determina como eu ando. Uma vez pregando na igreja, a moça ficou brava. Por que a moça ficou brava? Porque eu estava falando sobre o aborto. E qual era a posição dela? Meu corpo, minhas leis. E ela era uma pessoa a favor do aborto. Mas ela é cristã. Um cristão pode ser a favor do aborto? Por que não? Quais são as bases? Como é que eu chego nisso? Por que eu penso assim? Porque uma hora eu vou ter que responder para o mundo. Não vou ter que responder para o mundo? E eu vou dizer assim, não, porque na Bíblia não pode. Como é que você vai responder? O cara vai dizer assim, isso é só uma crendice sua. E você se transformou numa pessoa obsoleta, ultrapassada. E a sua fé só serve lá para o seu grupinho na sua igreja. Você não consegue conversar com a pessoa num campo não só religioso, mas filosófico também. Isso, é isso mesmo. O cristianismo, como uma cosmovisão, ela impôs para a sociedade os seus padrões por muitos séculos, a Idade Média toda. Sem que aquilo realmente fosse cristianismo. Esse é um ponto interessante, né? Ao ponto da gente perguntar assim, o cristianismo que eu estou pregando é cristianismo mesmo? O cristianismo que eu estou vivendo é cristianismo mesmo? O voto que eu votei lá na cabine é o voto de um cristão mesmo? As minhas posições sobre aborto, sobre, não sei, escola pública, sobre droga, sobre criminalidade, sobre homossexualismo. Homossexualidade. Homossexualismo é a palavra mais antiga, quando ainda se entendia que isso era uma doença, né? O sufixo ismo é o sufixo que denota doença. Mas a nossa posição com relação à homossexualidade, a nossa posição sobre maioridade penal, são todas posições que todos nós temos, a gente só nunca pensou se elas são cristãs ou não. A gente nunca talvez tenha confrontado elas à luz do evangelho, mas elas estão dentro da gente. A gente só não sabe se a gente é cristão ou não. Por isso, Gabriela, que essa nossa discussão, ela diz respeito a nós aqui, ó. Somos nós quem estamos dando esses passos e confrontando a nossa própria cosmovisão. A gente está confrontando a gente mesmo. O que o livro está chamando, a atenção, e o cara escreveu isso aqui, a gente leu a semana passada. Vou ler de novo, tá? Semana passada não, que eu estava de piriri. Semana retrasada, eu acho que foi. Poderá esse conceito de cosmovisão nos ajudar a realizar hoje, na atualidade, o que eles chamaram a igreja a fazer lá no passado, ou seja, libertar o evangelho
dessa escravidão que a cultura impôs ao evangelho, será que a gente vai conseguir conhecer o evangelho liberto de todas essas outras coisas que não são evangelho, mas que estão dentro dele? E aí o escritor diz assim: a gente acha que esse livro serve para isso. É por isso que a gente está lendo o livro. Porque tem muita coisa dentro do evangelho, como disse a Gabriela, que não é evangelho. Que não é evangelho. E que a gente precisa entender, nós aqui, eu e você. Ô, Jorge, você não acha que esse negócio de cosmovisão também relativiza o evangelho? Vai tornar o evangelho um negócio assim, relativo, assim, serve para um, serve para outro? Não, eu acho que não. O livro vai dizer que não. Eu estou fazendo só as perguntas do livro, tá? Para a gente encerrar o capítulo. Eu acho que não. O que esse caminho quer fazer é exatamente tirar o evangelho do meio desse relativismo todo que a gente tem no mundo e trazer o evangelho de novo para o centro da existência humana. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus está salvando o mundo. Deus está salvando o ser humano a partir da obra redentora de Jesus Cristo. Então, a gente não está relativizando quando a gente estuda a cosmovisão. A gente está entendendo esse processo todo. Ô, Jorge, você não acha que quando a gente fica estudando muito cosmovisão assim, a gente pode estar se afastando um pouco das escrituras também? Será que teu sogro não tem razão? A gente tem que pegar o evangelho e esquecer essas coisas? Será que esse estudo não vai distanciando a gente um pouquinho do evangelho, da graça e do amor de Deus? E quando a gente vai se afastando do evangelho, a gente vai se aculturando ao nosso tempo. E a gente viu aqui dois exemplos de culturas bem distintas, lá no Canadá e lá mais para os lados da Índia. Duas culturas bem distintas. Será que quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente não se distancia do evangelho e aí o que acontece é que a gente vai incorporando a cultura? Não, na verdade, nós já incorporamos a cultura. A gente tem que expurgar ela da gente agora. Vocês já espremeram furúnculo? Alguém que já teve furúnculo? Eu já tive. Ali o Alê também já teve. Os lascados. Aí você vai lá, bota uma compressa quente e... Então, o que o escritor está tentando dizer para a gente é que essa caminhada vai levar a gente a identificar pressupostos que nós temos, que para nós são cristãos e são a expressão do evangelho, e que não são, e a gente tem que expurgar. Então, na verdade, o estudo da cosmovisão, ao invés de nos separar do evangelho, é a tentativa da gente mergulhar no evangelho e transformar as nossas convicções, os nossos pressupostos. Tem outras perguntas aqui que o autor faz, mas que eu acho que pode passar. Cosmovisão é uma enunciação, é um enunciado, é um conjunto de crenças básicas, embutidas dentro da gente. Estão arraigadas dentro da gente num compromisso de fé. Cosmovisão tem a ver com fé. São pressupostos, são crenças, está dentro da gente. A gente defende a unhas e dentes, sem nem saber que a gente tinha. A gente defende a unhas e dentes. E por que a gente defende? Porque ao defender essas crenças, a gente está defendendo a nossa própria vida, seja individual, seja coletiva. Pausa aqui. Quando o cara volta para a Índia para cancelar o acordo que ele tinha
A família esconjura o cara. Por que a família esconjura o cara? Porque esse cara, ele se tornou um perigo para aquela sociedade lá. E se todo mundo agora começar a fazer isso, o que vai ser da gente? Da nossa cultura, das nossas crenças, da nossa fé, do nosso jeito de ser? Sempre foi assim, é assim que tem que ser. Isso é um perigo para a vida do indivíduo e para a vida da sociedade. Percebe que louco? Vou fazer um paralelo aqui, tá? 9h20. É que eu queria mesmo que vocês entendessem o capítulo. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Estão entendendo, né? Balança a cabeça que sim, para eu dormir feliz hoje. Oh, aleluias. Ah, eu vou usar um exemplo aqui, ó. Eu era de uma igreja que tinha visão. Não é só a questão do evangelho, é a visão da igreja. Vocês já ouviram esse termo? A visão da igreja? A nossa visão aqui é assim. Aí você pergunta assim, mas por que é assim? E alguém diz o que para você? Porque é a visão. E todo mundo que está lá dentro acredita que é assim que tem que ser. Talvez não tenha explicação para isso, mas ele está agarrado àquelas crenças. É assim que tem que ser. Se você começa a contestar muito, você vai passar a ser uma pessoa mal vista dentro da igreja. Sim ou não? Você vai ser um elemento ruim para aquela igreja. Por quê? Porque você questiona muito. Mas olha que loucura. Se a pessoa contesta essa tal visão, é porque a pessoa diz assim, se esse cara mudar a nossa visão, ele vai mudar todo o nosso jeito de crer. Vai afetar toda a nossa coletividade. Então eu defendo com unhas e dentes os meus pressupostos, as minhas crenças, esse meu jeito de ser e esse jeito de ser da minha comunidade. Só que, gente, nós somos crente, nós somos cristãos, a gente está falando de uma cosmovisão cristã que deve estar acima das visões que as igrejas possam ter. Mas é interessante isso aí. Eu lembro que na igreja, os Crudes, ó, assistam os Crudes. Quem não assistiu o desenho ainda, eu aconselho. Eu já assisti, é muito legal. Ser pai é excepcional, porque você vai assistindo os desenhos, e quando você assiste os desenhos, você vê que há uma cosmovisão por trás dos desenhos. Há uma cosmovisão por trás dos filmes. Quando a gente começa a entender isso, a gente fala, meu, esse cara está defendendo uma cosmovisão, um jeito de ver o mundo. E a gente precisa entender disso aqui. O que eu quero dizer para vocês, que eu acho que é uma tolice nossa aqui, ó, nós acreditarmos que a nossa cosmovisão é totalmente cristã. O livro diz isso aqui, ó. Não é. Porque junto com as nossas crenças cristãs, tem um monte de coisa dentro da gente, um monte de coisa. A minha cultura, minha avó era italiana, por parte de pai eu tenho ascendência italiana, por parte de mãe eu tenho ascendência mineira, e chega até a índios. A minha tia Terezinha tinha ancestralidade indígena, tem ainda, porque ela está viva, é minha madrinha. Então, tem um monte de coisa misturada dentro da gente, de um monte de lugar. Normal, tá? Não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou dizendo que é assim. Então, a gente precisa desse mergulho dentro das cosmovisões, da nossa e das pessoas que nos cercam, por dois motivos. Porque eu preciso confrontar a minha, e cada vez mais eu preciso tirar os meus pressupostos que não são cristãos e substituí-los por pressupostos cristãos. É o que Paulo diz aos Romanos: não vos conformeis com esse mundo, eu preciso sendo transformado, eu preciso ser transformado a cada dia. Desculpe
as cacofonias aqui. E, por outro lado, eu preciso falar com as pessoas, evangelizá-las. E é só entendendo o universo que elas vivem que eu vou conseguir ter uma conversa, talvez, mais produtiva, né? Isso vai nos ajudar no nosso processo de evangelismo, no cumprimento da missão, na defesa da nossa fé e em tantas coisas. Tanto no nível acadêmico, encerro com isso, tá? Tanto no nível acadêmico, nas faculdades de teologia, quanto no prático, na nossa vida, lá na Casa Rocha Tatuapé, o envolvimento cristão sério com a vida e a cultura, isto é, com a missão cristã, exige o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. Uma vez que vivemos e pensamos com base em nossas cosmovisões, olha que coisa louca, nós vivemos e pensamos com base nas nossas convicções, que estão construindo a nossa cosmovisão. A questão não é se temos ou não uma cosmovisão. Em vez disso, a questão é com base em qual cosmovisão iremos pensar, viver e trabalhar. A minha expectativa, e a do livro, é que a gente viva, trabalhe e pense a partir da cosmovisão cristã. E eu consigo, graças a Deus, encerrar o capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Gente, minha proposta, tá? Minha proposta. Eu vou traduzir cada capítulo com a maior simplicidade que eu puder. Vou tentar traduzi-lo. Então, o que eu vou fazer? Não vou mergulhar profundamente em todas as questões que cada capítulo aborda, mas também não vou fugir do que o livro está dizendo. Eu só vou tentar simplificar bem os capítulos para vocês, e vocês podem mergulhar profundamente na leitura ao longo das semanas e do mês, para, a partir da simplificação, entender a coisa mais profunda. Vou tentar ao máximo facilitar para vocês. E assim, a gente tentar caminhar um capítulo por semana. Simples. Porque agora que nós já entendemos o mais difícil, agora ficou mais fácil. Ok. Alguém quer falar alguma coisa? O plenário está aberto.